Você já sentiu que suas orações voltam vazias, como se o céu estivesse trancado, acadeado, justamente quando você mais precisa de um sinal? Talvez você carregue silêncios que doem mais do que qualquer grito, ou batalhas que ninguém vê, mas que tiram o seu fôlego. Hoje, Deus fala diretamente ao seu coração. Quando você se prostra sem máscaras e solta o controle, sua presença invade o impossível. Você não precisa de fórmulas perfeitas. Basta um sussurro honesto para desencadear milagres que já foram escritos em seu nome. Esta jornada não se trata de métodos religiosos, mas de acender uma intimidade real, onde a oração genuína abre portas, a humildade derruba muros e a fé transforma desertos em rios. Antes de seguir em frente, declare em voz alta, creia e saboreie palavra por palavra. Pai, aqui estou. Eu me rendo à tua presença e recebo o milagre que preparaste para mim. Deixe que essa confissão seja a chave que gire na fechadura do seu destino. E vamos começar. Número 1. O chamado à oração genuína. Você já se perguntou por que às vezes sente que Deus está distante? Porque, em meio às provações, parece que o céu se mantém em silêncio. A verdade é que muitas vezes não é Ele quem se afastou, mas nós que paramos de falar com Ele. Nos distraímos, nos enredamos nas urgências do mundo e, pouco a pouco, silenciamos aquela voz interior que nos impulsionava a buscá-lo. Mas hoje Deus te diz, ore, humilhe-se na minha presença, e o milagre deixará de ser promessa para se tornar realidade. Cada vez que você escolhe orar, mesmo quando não tem vontade, mesmo quando tudo parece escuro, você está dando o primeiro passo em direção à luz. E esse passo, por menor que pareça, é suficiente para que o céu se abra. Você não precisa de palavras perfeitas, nem de fórmulas decoradas. Só precisa de sinceridade. Um sussurro honesto tem mais poder do que 1000 frases vazias. Quando você diz, Senhor, aqui estou, algo se move no invisível. Tiago 4:8 declara, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É uma promessa direta, sem rodeios. E o mais lindo é que toda vez que você dá um passo em direção a Ele, Deus corre para você. Imagine um pai correndo de braços abertos, sem reprovações, sem condições, apenas com amor. Assim é Deus com você quando decide orar de coração. Talvez você não sinta de imediato. Talvez continue com dúvidas, cansaço, com a alma ferida. Mas se orar, estará construindo uma ponte, um caminho invisível que liga a sua realidade à sua presença. Cada oração é um tijolo que edifica essa conexão eterna. Mesmo que você não veja, está sendo ouvido. Mesmo que não sinta, o ouvido dele está inclinado para você. E mais ainda, suas orações, mesmo desajeitadas, mesmo confusas, se vierem de um coração quebrantado, têm um peso que o céu honra. Porque Deus não ouve apenas as palavras, Ele ouve a intenção. Ele responde à alma que se rende, não àquele que aparenta perfeição. Por isso, humilhar-se não é abaixar a cabeça por vergonha, mas abrir o coração com coragem. É dizer, Deus, não posso sozinho, preciso de Ti. Esse é o tipo de oração que Ele jamais rejeita. Não espere sentir algo para orar, porque muitas vezes a oração não é a consequência do sentimento, mas a sua causa. Ore primeiro e depois você sentirá. Fale, mesmo que sinta que suas palavras não chegam, porque o que ativa o milagre não é o que você sente, mas o que você crê. A fé é semeada na intimidade, cultivada no silêncio e floresce no meio da dor quando você escolhe confiar. A busca diária, constante, mesmo sem resultados imediatos, transforma sua sensibilidade espiritual. É como sintonizar uma frequência. Quanto mais perto você chega, mais claramente você o ouve. Deus não está longe. Ele está no cômodo, está na sua respiração, está no seu pensamento. Você só precisa voltar o rosto para Ele e dizer, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Hoje, faça uma pausa. Feche os olhos por um instante, não se distraia, não analise.
Apenas diga a Deus: aqui estou. Isso basta. Esse momento sincero pode romper anos de indiferença. Pode restaurar sua fé, sua esperança, seu coração. Porque a proximidade com Deus não se mede por quantas vezes você vai à igreja ou quanto você sabe da Bíblia, mas por quanto você abre sua alma no secreto. E ali, nessa entrega, os milagres começam. Número 2. A humildade que conquista o céu. Existem orações que batem no teto e outras que sobem como incenso ao céu. Qual é a diferença? Não são as palavras, não é o volume da voz, é a atitude do coração. Porque Deus não responde ao orgulho disfarçado de religiosidade, mas à humildade que brota de um coração rendido. Hoje, Deus te diz com ternura e firmeza: humilhe-se na minha presença e você verá o milagre se tornar realidade. Quando você reconhece a sua pequenez, não está se enfraquecendo, está se posicionando para que o poder de Deus se manifeste em sua máxima expressão. A Bíblia é clara em 2 de Crônicas 7,14. Se o meu povo se humilhar, eu ouvirei dos céus. É uma promessa com condição. E a condição não é ter sucesso, nem ter uma fé perfeita, nem ter feito tudo certo. A condição é se humilhar, baixar a cabeça, dobrar os joelhos, reconhecer que não consegue sozinho. E esse ato, que para o mundo pode parecer derrota, no reino de Deus é o começo da vitória. Existem pessoas que oram com muitas palavras, mas sem esvaziar o coração. Outras apenas dizem: Senhor, ajuda-me, e movem o céu. Sabe qual é a diferença? A sinceridade com que se rendem. A humildade é a chave mestra que abre as portas do coração de Deus. Quando você se prostra sem máscaras, sem desculpas, sem tentar convencer a Deus de que está tudo sob controle, é nesse momento que a grandeza dele irrompe. O orgulho é ruído, é interferência. É essa barreira invisível que bloqueia a linha direta entre você e o céu. Mas a humildade é silêncio fértil. É uma linguagem que Deus entende sem necessidade de tradução. Quando você tem a coragem de dizer: Deus, não aguento mais, preciso de ti, você desce para que Ele possa te levantar. Você reconhece sua realidade para que Ele possa transformá-la. E não se trata de autodesprezo, não. Não é sobre se humilhar com culpa tóxica ou vergonha destrutiva. Trata-se de ser honesto, de reconhecer quem você é e quem Ele é, de lembrar que você é o barro, mas Ele é o oleiro, que você traz seus pedaços quebrados e Ele não os despreza. Ele os recolhe e os une novamente com sua graça. Sua fraqueza não o assusta. Ela é precisamente o cenário onde seu poder se aperfeiçoa. Você se lembra de como Jesus tratava os humildes? Ele não os ignorava, não os corrigia com dureza, Ele os levantava, Ele os curava, Ele os restaurava, porque o coração deles estava aberto, porque eles não estavam mais lutando para ter razão, mas clamando por misericórdia. Quando você se aproxima assim, Deus não apenas te ouve, Ele te abraça, Ele te justifica, Ele te transforma desde o mais profundo do seu ser. Olhe para a história da Bíblia. Os heróis do reino não foram os mais fortes, nem os mais sábios. Foram os mais humildes. Moisés, tremendo ao falar. Davi, chorando com a alma desnuda. Maria, rendendo-se sem condições. Pedro, quebrado pelo seu erro, mas restaurado pelo amor. Todos eles se prostraram e Deus os levantou. Talvez hoje você esteja lutando com suas próprias justificativas. Talvez repita para si mesmo que não foi tão grave, que consegue sozinho, que amanhã vai mudar. Mas Deus não precisa da sua explicação. Ele está esperando a sua rendição. Porque quando você solta as desculpas, Ele começa a escrever uma nova história sobre sua vida. Uma história sem orgulho, mas com propósito. Sem máscaras, mas com poder. E você pode pensar: Deus já conhece tudo o que sou. Para que lhe dizer? Sim, Ele já sabe. Mas o reconhecimento voluntário abre canais dentro de você que antes estavam fechados. Não é que Deus não queira agir,
mas às vezes nosso próprio orgulho nos bloqueia. Mas quando você escolhe se humilhar, quando escolhe confessar, chorar, se entregar, clamar, correntes invisíveis se rompem. Abre-se espaço para que o poder dele flua, e o que antes era resistência se transforma em restauração. Hoje, eu te convido a fazer uma pausa sincera. Talvez você não precise dizer muitas coisas. Talvez só precise fechar os olhos, respirar fundo e dizer: Senhor, aqui estou. Não quero mais fingir, não quero mais resistir. Eu me rendo. Essa oração tem peso eterno. Essa atitude pode liberar o milagre que você espera há tanto tempo. Porque quando você ora com humildade, não está apenas pronunciando palavras, está entregando o controle. E quando você solta o controle, Deus assume o leme. E quando Ele dirige, tudo muda. Desça, para que Ele te levante. Humilhe-se, e o milagre se tornará realidade. Número 3. O poder da oração perseverante. Deus não se esqueceu de você. O que você pediu, Ele ouviu. O que você chorou, Ele viu. Mas se ainda não viu a resposta, isso não significa que ela não virá. Significa que você está no processo onde sua fé é medida, onde seu caráter é moldado e onde se decide se você está pronto para sustentar aquilo que está pedindo. Jesus disse claramente em Lucas 18: é necessário orar sempre e nunca desanimar. Essa é a chave. Não orar uma vez. Não orar apenas quando dói, mas continuar orando, mesmo quando parece que nada acontece. Cada oração sua, até mesmo aquela feita em lágrimas, até mesmo aquela que você não conseguiu terminar, foi ouvida. Nada se perde. Cada palavra constrói algo invisível. Cada clamor acumula um peso espiritual que, no tempo certo, liberará uma resposta maior do que você imagina. Mas para chegar lá, você precisa persistir. Precisa continuar orando, continuar crendo, continuar esperando, mesmo que o silêncio pareça eterno. A oração perseverante não é repetir por repetir, é resistir sem soltar. É dizer com a alma: Deus, não saio daqui até que me respondas. E não porque ele precise ser convencido a agir, mas porque você precisa se fortalecer para sustentar o milagre que ele está preparando. Às vezes, a demora não é negação, é proteção, é construção, é desenvolvimento interior. Deus não entrega frutos maduros em mãos imaturas. Ele prepara primeiro o coração antes de liberar a bênção. Enquanto você ora e não vê nada, Deus está agindo. Está trabalhando em você, está afiando sua fé, está ensinando você a resistir, está levantando músculos espirituais que amanhã sustentarão aquilo que hoje você está pedindo. Veja o que acontece quando você persevera. Seu desejo se purifica, sua fé se fortalece, sua dependência cresce e seu testemunho se torna mais poderoso. As orações que se mantêm firmes ao longo do tempo não apenas te abençoam, mas também inspiram outros. Quando alguém vê que você não desistiu, que não largou Deus, que orou sem se render, sua vida se torna uma pregação viva. A perseverança na oração é uma declaração de guerra contra o desânimo. É um grito espiritual que diz: eu creio em ti mais do que no que vejo. Talvez agora mesmo você esteja cansado de orar. Se pergunte se vale a pena continuar pedindo. Sinta que está se repetindo, que Deus já sabe, que não responde. Mas quero que ouça isto: muitos desistem justamente antes do milagre, justamente antes de o céu se abrir, justamente antes de a resposta chegar. Não seja um deles, não desista quando estiver tão perto, porque a oração perseverante não é um esforço em vão, é uma semeadura constante que, a seu tempo, dará colheita. Imagine como uma vasilha. Cada oração sua enche um pouco mais esse recipiente. Você não sabe quanta água falta para transbordar, mas sabe que cada gota conta. E se parar de orar, a vasilha estanca. Mas se continuar, chegará o momento em que se derramará. E então, o que parecia demora será revelação. O que parecia silêncio será estrondo de milagre. O que parecia atraso será manifestação gloriosa.
Quando sentir que não pode mais, ore mais uma vez. Quando pensar que já disse tudo, volte a falar com Ele, porque você não está orando para convencer Deus, está orando para expandir seu coração, está orando para que sua alma não se endureça, está orando para lembrar que não está sozinho. A oração persistente te mantém conectado, te mantém sensível, te mantém focado no céu e não nas circunstâncias. A maioria dos milagres não vem rapidamente, vem com formação, vem depois do processo, e só os que permanecem chegam a vê-los. Por isso, se ainda não o viu, não significa que não virá. Significa que você ainda está no caminho. E se está no caminho, está mais perto do que nunca. Persista até que a resposta chegue, porque ela chegará. Deus não mente, Deus não se esquece, Deus não ignora. E quando chega a resposta dele, sempre supera a espera. Ore, humilhe-se, persevere, porque o milagre já está a caminho. Número 4. A oração no lugar secreto. Deixe-me te contar algo que poucos entendem. Existe um lugar onde o céu se abre sem que ninguém veja. Um canto onde os milagres começam antes mesmo de se manifestar. Não está em uma igreja cheia, nem em uma reunião pública, nem em meio a aplausos espirituais. Está ali, no seu quarto, naquele espaço que você decide fechar para que apenas você e Deus entrem. Jesus disse claramente em Mateus 6, mas você, quando orar, entre em seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará em público. Essa é a chave. O que acontece em secreto com Deus transforma o que é visível na sua vida. O quarto fechado não é apenas um espaço físico, é uma decisão espiritual. É a escolha de desligar o ruído do mundo para ouvir o eterno. É o ato de fechar a porta, não só com chave, mas também com intenção. Fechar a porta para as distrações, para as comparações, para as aparências. Porque nesse lugar, você não é alguém que finge ter fé, você é um filho que se encontra com o Pai. E isso muda tudo. Ali, na intimidade, é onde o verdadeiro poder espiritual se forma. Não no que os outros veem, mas no que apenas você e Deus sabem. A oração em secreto tem uma força que derruba muros invisíveis. Uma energia que não depende da emoção, mas do relacionamento. É ali que você aprende a distinguir sua voz entre tantas vozes. Porque no silêncio, a voz de Deus se torna mais clara. Na solidão voluntária, sua companhia se torna mais real. Se você soubesse quem te espera nesse quarto, nunca faltaria a esse encontro. Você já percebeu como Jesus se afastava para orar? De madrugada, sozinho, em lugares desérticos, ele entendia algo que muitos de nós esquecemos, que a intimidade com o Pai não se negocia, que o que se constrói em privado é o que sustenta o poder em público. E se isso foi necessário para ele, quanto mais para nós. Cada encontro sincero no secreto é como uma raiz que se aprofunda debaixo da terra. Invisível sim, mas indispensável. Porque quanto mais profundas são as suas raízes em Deus, mais alto Ele pode te elevar. Às vezes, achamos que orar é apenas falar, mas no quarto secreto, você também aprende a ouvir, aprende a soltar, a chorar, a ficar em silêncio enquanto sua alma é abraçada. E nesse tipo de oração não há espetáculo, não há máscaras, não há competição espiritual, só você e Deus. E isso basta. A qualidade do encontro não depende de quanto você diz, mas de quão presente você está. Sua atenção plena, seu coração aberto, sua alma rendida. Isso é o que transforma esse lugar no seu Betel pessoal, sua casa de encontro com o divino. E sim, você pode orar em qualquer lugar, mas estabelecer um lugar especial para se encontrar com Deus cria um hábito, uma memória espiritual. É como dizer: aqui estou novamente. Este é o nosso lugar. Este é o nosso segredo. Esse lugar se torna um santuário. E enquanto o mundo corre lá fora,
Você está sendo moldado pelo Mestre na oficina invisível da oração. Está sendo fortalecido, direcionado, purificado, amado, porque Ele te vê, mesmo que ninguém mais veja. Sabe o que destrói a hipocrisia? A oração sincera no secreto. Porque você não tem ninguém para impressionar. Não há aplausos, não há plateia. Só há Deus e a sua verdade. E quando você ora assim, quando se ajoelha sem medo de mostrar sua fragilidade, quando fala do fundo do coração, sem enfeites, algo eterno acontece. As paredes do seu quarto se tornam testemunhas de uma glória que cedo ou tarde se manifestará em público. Deus não recompensa a aparência. Ele recompensa a constância. Ele recompensa a intimidade. Ele recompensa quem fecha a porta para abrir a alma. Porque nesse porão interior, onde ninguém mais entra, Ele constrói os alicerces do que virá. Por isso, não subestime esse momento a sós. Não pense que orar sem ser visto não tem valor. É justamente o que sustenta tudo o mais. Hoje Deus te diz: venha ao lugar secreto, estou te esperando, quero falar contigo sem filtros, quero curar o que você esconde, quero te abraçar sem espectadores. Ore. Humilhe-se, feche a porta e verá como um milagre começa no oculto e se manifesta no visível. Esse é o nosso segredo transformador. Esse é o começo do que mudará a sua vida. Número 5. Humilhado sob a mão de Deus. Nem sempre você entende porque a vida te aperta, porque certas portas se fecham, porque algumas orações não recebem o sim que você esperava. Mas ouça bem. Não é rejeição, é formação. Não é castigo, é moldagem. Porque quando você se humilha sob a poderosa mão de Deus, como diz 1 de Pedro 5, você não está se rebaixando, está se posicionando para que Ele te exalte no tempo perfeito. Não se trata de humilhação que diminui, mas de rendição que transforma. A mão de Deus não esmaga, molda, não te prende, te forma. Imagine-se como barro nas mãos do oleiro. Você não escolhe a forma, mas escolhe se vai se deixar moldar. E muitas vezes a pressão que você sente não é para te quebrar, mas para revelar sua verdadeira forma, aquela versão sua que não está contaminada pelo orgulho, nem pelo medo, nem pelas expectativas do mundo. Aquela versão que foi sonhada por Deus antes de você nascer. Mas para chegar lá, é preciso abrir mão do controle. Confiar na mão que trabalha mesmo quando você não entende os movimentos dela. Quando você decide se humilhar voluntariamente, está evitando que as circunstâncias o façam por você. Porque a vida acaba ensinando o que não quisemos aprender por vontade própria. A humildade não é um adorno opcional do caráter cristão. É a condição indispensável para que Deus te levante. Não se trata de parecer humilde, mas de viver rendido, de olhar para o céu e dizer: Senhor, não entendo tudo, mas confio em Ti, toma o controle. Essa frase, dita de coração, move o coração de Deus. E talvez você esteja se perguntando: por que dói tanto esse processo? Por que parece que quanto mais me rendo, mais provações chegam? Porque Deus não quer formar em você uma obediência temporária, mas uma transformação profunda. O que hoje parece perda, amanhã será ganho eterno. Aquilo que você sente que está soltando não está sendo perdido, está sendo semeado. E Deus é fiel. Ele nunca deixa uma obra incompleta. O que Ele começou em você, Ele vai aperfeiçoar. Mas é necessário permanecer em suas mãos, mesmo sem entender o molde, mesmo quando o torno gira mais rápido do que você gostaria. E aqui vem algo fundamental: o tempo que você passa sob a mão dele determina a altura para a qual será elevado. Não existem atalhos no reino. Não há exaltação sem formação. Se Deus está permitindo que você seja pressionado, é porque está preparando uma plataforma que só poderá ser sustentada se for moldada com caráter, profundidade e raízes. E essas raízes não crescem no conforto, crescem no silêncio, na rendição, na fé sem explicação. Resistir ao processo apenas prolonga a permanência nele.
Não é você que espera por Deus. Deus está esperando que você se entregue, que confie, que reconheça que a sabedoria dele para a sua vida é melhor do que a sua, porque há algo que ele vê de cima e que você ainda não consegue ver daqui de baixo. E quando você consegue dizer, Senhor, se é tua mão, eu não largo. Mesmo que doa, mesmo que me incomode, mesmo que eu não entenda, continuo aqui. Então a verdadeira transformação começa. Não se preocupe com quando virá a exaltação. Isso não te pertence. O seu foco deve ser a rendição, porque o coração rendido é o solo perfeito para o milagre. Às vezes Deus não muda a situação externa porque está usando essa mesma situação para te mudar por dentro. E quando o trabalho interior termina, o milagre exterior chega como consequência. Não como um prêmio, mas como um resultado natural de um coração moldado. Hoje, quero te convidar a fazer algo corajoso. Pare de lutar contra o processo. Pare de perguntar, por que comigo? E comece a dizer, o que estás formando em mim, Senhor? Porque entre o peso da sua mão e o seu coração, só há espaço para duas coisas, rendição ou resistência. E uma delas te liberta, a outra te prende. A escolha é sua. Lembre-se disso. A humildade não é apenas o caminho para a exaltação, é o único caminho. Não é uma estratégia para subir mais rápido, é a única maneira de ser levantado pelo Deus que nunca falha. Por isso, se hoje você está sob pressão, se sente o peso da mão dele, não fuja, não interprete mal. Renda-se, abrace o processo, porque nessa pressão, Deus está revelando o seu propósito. Nesse molde, Ele está formando aquilo que usará para a sua glória. Ore, humilhe-se, permaneça sob sua mão e o milagre se tornará realidade. Número 6. A oração que move montanhas. Você realmente acredita que existe algo difícil para Deus? Porque se acredita, a sua maneira de orar precisa refletir isso. Marcos 11:24 diz com uma clareza que desfaz qualquer desculpa. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Não diz, esperem para ver se acontece. Não diz, peçam e duvidem enquanto esperam. Diz, creiam que já receberam. E isso muda tudo, porque a oração que move montanhas não é a que soa forte, é a que crê profundamente. É a oração que tem a coragem de agradecer antes de ver o milagre. Sua expectativa ao orar é o termômetro que determina a magnitude da resposta. Não porque Deus tenha limitações, mas porque Ele responde à fé, não à reclamação. À confiança, não ao medo. E muitas vezes oramos com palavras bonitas, mas com corações cheios de dúvida. Pedimos cura, mas já aceitamos o diagnóstico. Pedimos provisão, mas já temos um plano B caso não aconteça. Pedimos direção, mas continuamos tomando decisões por impulso. Onde está a fé que ativa o impossível? A fé não é um sentimento bonito que aparece quando tudo vai bem. É uma decisão firme de acreditar no que Deus disse, mesmo quando tudo mais diz o contrário. É olhar para uma montanha e, ao invés de descrevê-la com medo, ordenar com autoridade que ela se mova. Porque quando você ora com fé, não está apenas falando com Deus, está ativando o céu na terra. Está participando do sobrenatural com a certeza de que Deus não mente. E se Ele prometeu, Ele cumprirá. A dúvida é um ladrão silencioso. Não grita, mas enfraquece. Não impede você de orar, mas sabota o fruto da sua oração. Porque não se trata apenas de pedir, mas de como você pede. Você pede como quem espera ou como quem tenta por precaução. A dúvida neutraliza sua autoridade, mas a fé amplifica tudo. Faz com que suas palavras tenham peso no mundo espiritual. Faz com que suas orações se tornem decretos respaldados pelo céu. E aqui vem algo poderoso. Orar com fé é agradecer antes de ver. É dizer, obrigado, Senhor, porque já estás fazendo, mesmo quando nada mudou ainda. É caminhar como quem já recebeu a resposta.
É falar como quem já foi curado. É agir como quem já foi abençoado. Porque a verdadeira fé sempre se expressa em ações coerentes com o que se pede. Não se trata de imaginar, mas de viver desde já como se a promessa já fosse realidade. Às vezes, achamos que algo é impossível só porque ainda não vimos acontecer. Mas Deus não precisa de precedentes para fazer milagres. Ele é o princípio de tudo, e para Ele, o impossível é simplesmente mais uma oportunidade de mostrar sua glória. Aquilo que você chama de limite, Ele chama de ponto de partida. Sua imaginação não limita sua capacidade. Seus recursos não condicionam sua provisão. Ele responde à fé, não ao cálculo humano. E quando você crê de verdade, ativa um nível espiritual onde o invisível começa a se materializar. A fé é como um controle remoto que abre portas no mundo espiritual. Você não vê o mecanismo, mas o aciona com confiança. Sua oração pode abrir caminhos que ainda não existem, tocar corações que você nem conhece, mover circunstâncias que parecem seladas. Mas para isso, é preciso falar com fé. É preciso declarar com precisão. Sua montanha tem nome, então dê nome a ela. Não diga apenas, Senhor, ajuda-me. Diga, Senhor, declaro em teu nome que esta dívida está cancelada, que esta enfermidade está curada, que este relacionamento está restaurado. A fé é específica. A fé sabe o que espera. E no meio dessa espera existe um espaço sagrado, um intervalo entre o que foi pedido e o que se manifesta. Esse espaço não é vazio, é a oficina de Deus. Ali, sua fé não apenas espera, mas participa ativamente. Intercede, agradece, declara, permanece firme, porque sabe que o que ainda não vê já está feito na eternidade. Hoje Deus te diz, ore, mas ore crendo. Não apenas diga palavras, encha-as de certeza. Não apenas peça, agradeça. Não apenas espere, haja em fé. Porque quando sua fé se alinha à minha palavra, o milagre não é uma possibilidade, é uma consequência. Então dê nome à sua montanha, declare sua promessa e ore como quem já tem a vitória nas mãos. Porque a fé que ativa o impossível é a fé que não duvida, que não recua e que não se cala até ver cumprida cada palavra que saiu da minha boca. Número 7. O quebrantamento do coração. Há algo sagrado no som de um coração partido quando ele ousa falar com Deus. Não um grito de raiva nem uma reclamação vazia, mas aquele sussurro entrecortado por lágrimas que diz, não aguento mais, mas estou aqui. E quando isso acontece, algo poderoso se ativa no céu. Salmos 50:17. Expressa isso com beleza e verdade. O sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Não diz perfeito, não diz forte, não diz limpo, diz quebrantado e contrito. E isso muda tudo. Deus não se afasta das suas feridas. Ele não se distancia quando você confessa suas falhas. Pelo contrário, ele se aproxima. Porque o quebrantamento sincero é a porta para uma intimidade mais profunda com ele. Enquanto você tenta manter tudo sob controle, enquanto finge que está bem, enquanto esconde suas feridas atrás de um sorriso forçado, Deus espera. Mas no momento em que você abaixa as defesas e abre o coração como ele realmente está, sem filtros, sem máscaras, sem adornos, aí ele entra. Suas confissões honestas atraem a misericórdia dele como um ímã. Porque quando você reconhece que não pode sozinho, está dizendo implicitamente que precisa da intervenção dele. E Deus nunca despreza uma alma que clama das profundezas. Nunca ignora lágrimas que nascem de arrependimento genuíno. Nunca olha com desprezo para quem ousa dizer, errei, mas quero voltar para ti. Muitas vezes achamos que precisamos estar apresentáveis para nos aproximar dele, que precisamos nos consertar por dentro antes de falar com o Criador. Mas isso é o oposto da mensagem do Evangelho. Jesus não veio pelos sãos, mas pelos doentes. Não veio por aqueles que têm tudo sob controle,
mas pelos quebrados, pelos feridos, pelos rejeitados. Se você está em pedaços, não está longe, está no lugar perfeito para que Deus te tome em suas mãos. Suas feridas abertas não são uma vergonha que você precisa esconder. São o acesso direto ao coração daquele que pode curá-las. Não tenha medo de expô-las. Não tenha medo de chorar diante dele, porque esse choro não é fraqueza, é sinceridade. E onde há sinceridade, há graça. Onde há quebrantamento, há redenção. Deus não trabalha com corações endurecidos. Ele trabalha com corações dispostos. E um coração disposto, muitas vezes, é um coração ferido. Não porque Deus cause a dor, mas porque a dor às vezes abre espaços que a autossuficiência não permite. E nesses espaços entra o amor dele como um bálsamo, como uma luz que não apenas consola, mas transforma. O arrependimento genuíno não é autocondenação. Não é se punir nem viver em culpa constante. É voltar para casa, é dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, mas ainda creio que há lugar na tua mesa para mim. E sim, sempre há lugar. Sempre há braços abertos para quem retorna com sinceridade. As máscaras de perfeição afastam você mais de Deus do que seus próprios pecados confessados. Porque a perfeição finge, mas o arrependimento liberta. Você pode ir a todos os cultos, cumprir todos os rituais, saber todos os versículos, mas se o seu coração não se render, se você não permitir que ele veja suas rachaduras, estará perto por fora e longe por dentro. Um coração contrito vale mais do que 1000 atos religiosos sem alma. E aqui há uma verdade que você precisa lembrar. Deus não apenas restaura, Ele melhora. Corações quebrados são a especialidade dele. Ele não os cola com fita, nem os cobre com maquiagem espiritual. Ele os refaz desde dentro, com ternura, com paciência, com poder. E aquilo que um dia doeu se transforma em testemunho. Essa cicatriz que você pensou que sempre iria doer agora é evidência viva da graça dele. Porque aquilo que o inimigo tentou usar para te destruir, Deus usará para libertar outros. Não espere estar forte para vir a Ele. Não espere ter todas as respostas. Não espere se sentir digno. Venha como está, quebrado, humilhado, vulnerável. Porque na presença dele, suas feridas encontram propósito, sua alma encontra descanso e seu quebrantamento se transforma em caminho para o milagre. Hoje Deus te diz: suas feridas não me afastam, me atraem. Sua dor não me assusta, me comove. Seu quebrantamento não é o fim, é o começo. Ore, humilhe-se, abra seu coração para mim e verá como a restauração que você tanto deseja se tornará realidade. Número 8. Orando segundo a vontade divina. Orar não é apenas falar, é aprender a ouvir, a sincronizar o ritmo do seu coração com o compasso eterno do céu. E nesse processo existe uma verdade poderosa que muda o rumo da sua vida espiritual. Deus te ouve quando você ora conforme a sua vontade. Assim está escrito em João 5,14. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Você percebe a chave? Não é apenas pedir, é pedir em sintonia com a sua vontade. É aí que a oração deixa de ser desejo humano e se transforma em acordo divino. Deus não é uma caixa de pedidos. Ele é um Pai sábio, amoroso e com visão eterna. Ele não responde a partir do capricho, mas segundo o seu propósito. Por isso, muitas vezes, o não dele não é rejeição, é proteção. É a forma dele te dizer: você ainda não vê, mas o que pede agora poderia te afastar daquilo que preparei para você. A vontade de Deus não é um mistério inalcançável. É um tesouro escondido em sua palavra, revelado àqueles que se aproximam com humildade e sede de verdade. Quando você ora segundo a vontade dele, não apenas aumenta a eficácia da sua oração, mas também alinha sua alma ao plano perfeito que ele tem desde antes de você nascer. Porque a vontade dele não é apenas certa, é boa, agradável
e perfeita. Nem sempre é confortável, mas sempre é sábia. Nem sempre se encaixa nos seus planos, mas sempre se encaixa no seu destino. E isso, quando compreendido, transforma a sua maneira de orar. Encher-se da palavra dele é encher-se da vontade dele, porque é ali que ele fala, ali ele revela, ali ele molda seus desejos. Quando você passa tempo com ele, suas orações deixam de soar como "faça isso por mim" e começam a soar como "faça a tua obra em mim". E nessa mudança se ativa um poder celestial que não vem da insistência, mas da comunhão. Porque Deus não se move por pressão, ele se move por relacionamento. Talvez você tenha orado por coisas que não aconteceram e pensou que Deus não ouviu. Mas e se aquele silêncio foi misericórdia? E se aquela oração não respondida foi o amor dele te dizendo: isso não é o que você precisa? Há orações que não são respondidas como queremos, porque ele responde de maneira muito melhor do que imaginamos. Às vezes, ele te dá algo diferente. Às vezes, ele te dá algo melhor. Outras vezes, ele simplesmente te dá mais dele, e isso já muda tudo. Um sinal de maturidade espiritual é aprender a desejar a vontade dele acima da sua. Não como resignação, mas como confiança absoluta. Como quem diz: sei que tu vês além, que sabes mais, que me amas mais do que eu mesmo posso me entender. Por isso, seja feita a tua vontade. E quando você diz isso com sinceridade, você solta o controle para que ele assuma o leme. Você abre a alma para que ele a preencha com propósito. Orar assim não significa deixar de pedir o que você deseja. Deus quer ouvir o seu coração, mas ele te convida a finalizar cada oração com uma entrega sincera. Senhor, se isso não faz parte do teu plano, eu não quero. Mas se faz, não abro mão. Essa oração não é fraca, é poderosa. Porque é corajosa, é confiar no meio da incerteza, é se render com fé ativa, não com passividade. Às vezes, o diálogo entre seus desejos e a vontade dele pode parecer uma tensão, mas não é um conflito, é uma dança, é um espaço sagrado onde ele te forma, onde você aprende a amar o que ele ama. E ali, seu caráter amadurece, seu discernimento se afina e sua fé se fortalece. Orar assim não é fácil, mas é profundo, é transformador. Por isso, hoje Deus te diz: ore, mas não ore apenas a partir do desejo, ore a partir da entrega. Humilhe-se. Reconheça que a minha vontade é melhor do que seus planos, e verá como, nesse lugar de alinhamento, o milagre não só acontece, mas te encontra preparado para recebê-lo. Sincronize seu coração com o céu. E aquilo que antes parecia impossível começará a tomar forma na sua vida. Porque quando você ora conforme a minha vontade, o céu responde com poder. Número 9. A oração de intercessão pelos outros. Existe uma forma de amar que não precisa de presença física, nem de palavras exatas, nem de contato direto. É a oração. E quando você decide orar não apenas por si, mas pelos outros, pela sua família, seus amigos, sua comunidade, até mesmo por aqueles que te feriram, você ativa uma dimensão poderosa do reino, a intercessão. Efésios 6,18 diz claramente: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, e perseverem na intercessão por todos os santos. Não é uma opção, é uma missão, porque ao interceder, você se torna um canal de bênção para outra pessoa e, sem perceber, também abre caminhos para o seu próprio milagre. Quando você ora pelos outros, o céu se move em favor deles. Literalmente, anjos são enviados, corações são tocados, caminhos são endireitados, e muitas vezes a pessoa por quem você ora nem sequer sabe disso, mas a oração não precisa de plateia para ser eficaz, precisa de fé, precisa de entrega, e você pode ser essa ponte entre o problema de alguém e a resposta de Deus. Essa passagem invisível por onde o amor dele chega sem obstáculos. Orar pela sua família, por exemplo, não é apenas um gesto de cuidado, é um muro de proteção espiritual.
Cada vez que você ora por eles, está levantando cercas de proteção ao redor de suas mentes, decisões e emoções. Mesmo que não veja, você está edificando algo eterno. Está clamando por gerações, está quebrando cadeias que tentaram se repetir, está liberando bênçãos que estavam retidas. Suas palavras se tornam tijolos na construção de uma linhagem saudável e abençoada. E existe algo ainda mais profundo. Quando você intercede por outros enquanto você mesmo está sofrendo, você alcança o nível mais alto de maturidade espiritual. Porque está dizendo: Senhor, mesmo que eu também precise, hoje escolho focar na dor do outro. Isso toca o coração de Deus de uma forma especial, porque se parece com Jesus. Se parece com aquele que, mesmo pendurado na cruz, orava por aqueles que o feriam. É o amor que não busca os próprios interesses. E sabe o que é mais lindo? Enquanto você ora pelos outros, Deus age em você. Aquela cura que você deseja começa a se manifestar enquanto intercede pela cura de alguém. Aquela paz que você anseia começa a habitar em você enquanto clama para que outro seja consolado. É um princípio do reino. O que você dá em oração volta multiplicado, porque no reino quem abençoa é abençoado, e quem ora pelos outros sem saber está semeando para sua própria colheita. A intercessão não é barulhenta, não precisa de palco, não usa microfone, mas o seu impacto é eterno. É um ministério silencioso que ressoa no céu. Quando você ora em segredo pelos outros, Deus age em público. Talvez você apenas mencione um nome com lágrimas. Talvez apenas repita: Senhor, não permita que se perca. Talvez sua oração pareça simples, mas nenhuma intercessão sincera se perde. Cada palavra chega ao trono. Cada suspiro de compaixão é uma oferta. Mesmo quando você dorme, suas orações continuam trabalhando. Porque a verdadeira intercessão não depende do relógio, mas do amor. E o amor que ora não se cansa. Pode orar por dias, anos, décadas, até ver a resposta. E mesmo que não veja, confia que Deus está agindo. Ore também por aqueles que te feriram, não como uma obrigação religiosa, mas como um ato de libertação. Porque o perdão profundo começa quando você ora pelo bem de quem te machucou. Não para justificar o que foi feito, mas para liberar o peso que isso deixou em você. Ao fazer isso, você quebra correntes invisíveis, quebra ciclos de rancor e permite que a graça cure aquilo que você sozinho não conseguiria curar. O intercessor é como um sacerdote. Apresenta as necessidades dos outros diante de Deus. Sobe ao altar não em seu próprio nome, mas com os nomes de muitos em seu coração. E mesmo que ninguém veja, o céu reconhece. Porque as orações pelos outros são fios invisíveis que entrelaçam destinos. São as fibras ocultas de uma rede espiritual onde o reino se edifica, se conecta e se expande. Hoje, Deus te diz: ore por eles. Humilhe-se diante de mim, não apenas pelas suas batalhas, mas pelas batalhas da sua casa, dos seus amigos, daqueles que não têm forças para orar, porque suas orações serão a libertação deles. E enquanto você intercede, eu cuidarei de você. Portanto, não subestime o seu papel. Não pense que é pouco o que você faz. No céu, um intercessor vale mais do que 1000 palavras vazias. Porque sua oração constrói, restaura, liberta e ativa milagres que transformarão gerações. Número 10. A humildade diante da palavra. Existe uma diferença enorme entre ler a palavra e recebê-la. Entre sublinhar versículos e permitir que esses versículos te atravessem. Entre saber o que Deus diz e se submeter ao que Ele diz. Tiago 1 nos dá uma chave profunda. Recebam humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Não diz apenas ouça, não diz apenas leia, diz receba com humildade. E aí está o ponto. A verdadeira transformação não acontece por informação bíblica, mas por humildade espiritual. Porque onde há mansidão, há solo fértil. E onde há solo fértil, há fruto sobrenatural.
Quando você ouve a palavra com orgulho, ela se torna letra morta. Mas quando você a abraça com humildade, ela se transforma em vida. A mansidão é como abrir o solo do seu coração para que Deus plante ali no mais profundo. É dizer: Senhor, não quero apenas saber o que tu dizes, quero viver o que tu dizes, mesmo que me incomode, mesmo que me confronte, mesmo que me corrija. Essa atitude abre o céu sobre você, porque Deus não se revela aos que discutem, mas aos que se rendem. Muitos não avançam espiritualmente não porque não oram ou não servem, mas porque escolhem partes da palavra, aceitam as promessas, mas evitam as correções. Recebem os versículos de encorajamento, mas ignoram os de disciplina. Mas Deus não quer que você escolha passagens como quem escolhe sobremesas em um cardápio. Sua palavra é um todo. E muitas vezes, o que você mais precisa não é o que mais gosta, mas o que mais resiste em aceitar. A Escritura não está para ser debatida, mas para ser obedecida. O entendimento profundo vem depois da obediência, não antes. Há coisas que você só vai compreender no caminho. Quando viver, quando praticar, quando permitir que o Espírito Santo te ensine de dentro para fora. Mas se você esperar entender tudo antes de obedecer, estará bloqueando a revelação com o filtro do orgulho. Há uma verdade que você precisa abraçar. A palavra que mais te confronta hoje será o seu maior consolo amanhã, se decidir se render a ela. Aquela instrução que hoje parece dura será sua âncora quando os ventos se intensificarem. Esse mandamento que hoje você resiste será seu refúgio na tempestade. Porque Deus não dá a sua palavra para te limitar, mas para te preparar. Não para te ferir, mas para te alinhar ao propósito que te levará ao lugar que Ele sonhou para você. Sua relação com a palavra reflete sua relação com Deus. Você não pode dizer que ama a Deus se rejeita a voz dele. Não pode dizer que está perto dele se fecha o coração ao que ele diz. Porque sua palavra não é apenas letra, é o seu sopro. É sua essência, é sua direção para cada área da sua vida. E se decidir recebê-la sem filtros, sem defesas, sem mas, verá transformação acelerada na sua vida. Sabe por que algumas pessoas mudam em meses o que outros levam anos? Porque recebem com mansidão, porque não negociam com a verdade, porque não discutem com o projeto de Deus. Apenas dizem: sim, Senhor, se tu dizes, eu farei. Essa atitude abre portas, derruba fortalezas, cura feridas, rompe ciclos, produz fruto a 30, 60 e até 100 por um. Porque onde há obediência sem orgulho, há colheita sem limites. Deus não procura perfeição, procura corações ensináveis, que não apresentem desculpas quando a palavra aponta algo a ser ajustado, que não se escondam atrás de justificativas, que digam: Senhor, sei que isso me custa, mas aceito. Ajuda-me a viver isso. Essa honestidade vale mais do que qualquer argumento religioso, porque a humildade diante da palavra é o começo de uma transformação que vai além do que você pode imaginar. Por isso, hoje Deus te diz: receba minha palavra com mansidão. Não se defenda dela, não a selecione conforme seu gosto. Deixe que ela te forme, deixe que ela te corrija, deixe que ela te transforme. Ore, humilhe-se na minha presença. E verá como essa palavra que parecia dura se torna milagre, se torna guia, se torna força viva em cada passo que você dá. Porque quando você permite que minha palavra te molde por completo, o milagre não apenas se torna possível, ele se torna inevitável. Número 11. O poder curador da oração. Deus não mudou. Seu poder de cura continua tão ativo hoje quanto nos tempos em que Jesus tocava os cegos e eles passavam a ver quando levantava paralíticos, quando uma mulher, ao tocar apenas a orla de sua veste, era completamente restaurada. Tiago 5,15 nos lembra com força e ternura: a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Essa promessa continua válida. Não é uma lembrança do passado, é uma realidade para hoje.
E você pode acessar esse toque curador através da oração. A enfermidade não faz parte do plano original de Deus para a sua vida. A dor não é sua herança. A angústia física ou emocional não é seu destino. Você foi criado para viver em plenitude. E embora vivamos em um mundo caído, onde o sofrimento existe, Deus providenciou um canal de restauração, a oração de fé. Quando você ora crendo, algo começa a mudar. Mesmo que você não veja resultados imediatos, no invisível o processo já foi ativado. Porque Deus responde à fé sincera que ousa tocar seu poder com expectativa. Você não precisa de uma fórmula complicada. Só de fé. Uma fé que fala, que age, que confia mais no que Deus diz do que no que os sintomas gritam. A oração da fé rompe barreiras naturais, ultrapassa diagnósticos, desafia prognósticos médicos e libera uma cura que começa no espiritual e se manifesta no físico. Porque muitas vezes a raiz da dor não está no corpo, está na alma. E quando Deus cura o coração, Ele também começa a restaurar o restante. Suas palavras têm poder. Quando você ora por alguém doente e o faz com convicção, está ativando um canal entre o céu e essa pessoa. Não são suas mãos que curam, é a presença dele agindo através de você. Uma oração simples, feita com amor, pronunciada com fé, pode ser a ponte entre a enfermidade e o milagre. Porque não é a eloquência que cura, é a fé que ativa o toque dele. E se é você quem está enfrentando uma enfermidade, não se conforme. Deus não quer você apenas sobrevivendo. Ele quer você vivendo. Não acredite que seu tempo já passou. Não aceite como normal o que não vem da promessa dele. A palavra dele diz que pelas feridas de Cristo fomos curados. Isso não é uma metáfora, é uma verdade eterna. A cura está incluída na obra da cruz. E ela é recebida, não por mérito, mas pela graça, através da fé. A oração persistente demonstra convicção. Mesmo que você não veja mudanças no início, continue orando. Cada oração sua é mais um golpe naquela muralha que cairá. Às vezes, Deus cura de forma imediata. Outras vezes, Ele faz isso através de um processo. Mas em ambos os casos, Ele está agindo. A cura não é apenas um evento, é uma obra progressiva que muitas vezes começa no invisível antes de se manifestar no corpo. Quando orar, não hesite em impor as mãos com fé. Não porque você seja especial, mas porque Ele prometeu que seu poder se manifesta naqueles que creem. Uma mão estendida com fé pode liberar uma unção que não vem de você, mas do céu. E além de orar, abençoe. Fale vida, fale saúde. Não repita o que os sintomas dizem. Declare o que a palavra diz, porque suas palavras alinhadas com a verdade dele aceleram aquilo que ele já começou a fazer. E sim, ore também pelos médicos, pelos tratamentos, pela sabedoria humana, porque Deus usa todos os meios. O natural e o sobrenatural não competem, se complementam. O importante é que você coloque sua confiança não no recurso, mas na fonte. E a fonte é Ele. Existem feridas emocionais que causam sintomas físicos. Muitas vezes, Deus primeiro cura o que não se vê. Uma amargura, uma culpa antiga, um medo que ficou preso. E quando isso é liberado, o corpo também começa a responder. Não ignore a alma quando orar pelo corpo, porque Deus é integral. Ele restaura por completo, de dentro para fora. Hoje Deus te diz, ore, creia. Não coloque limites no que eu posso fazer. Aproximar-se com humildade, mas também com expectativa. Porque sua oração pode liberar meu toque de cura. Você não está sozinho. Eu caminho com você. E em cada oração sincera que sobe, meu poder desce com compaixão, com força, com cura real. Ore, humilhe-se na minha presença, e o milagre se tornará realidade. Número 12. Esperar em silêncio diante de Deus. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer em oração é permanecer quieto.
Em um mundo que recompensa a pressa, glorifica a atividade constante e confunde barulho com progresso, Deus sussurra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele não diz corra, não diz grite, não diz faça mais. Diz pare, fique, silencie-se. Porque no silêncio, sua alma deixa de reagir ao caos e começa a reconhecer o Criador. A quietude deliberada é mais do que um descanso físico. É um ato espiritual, é uma forma de fé. Porque ao escolher estar quieto diante de Deus, você está dizendo: confio mais na tua voz do que no meu esforço. Confio mais na tua direção do que no meu impulso. O silêncio se transforma em um altar, onde a alma entrega o controle e o coração se torna receptivo. É ali que ocorre a revelação. Não no turbilhão de ideias, mas na calma intencional que cria espaço para ouvir. No silêncio, Deus revela aspectos do seu ser que o barulho mantém ocultos. Sua ternura, sua paz, sua correção amorosa, sua direção clara. Não porque ele não fale quando há barulho, mas porque você não consegue ouvi-lo bem se o seu interior não se aquietou. É como tentar ver o reflexo do céu em um lago agitado. Só quando as águas se acalmam, a imagem se torna nítida. E assim é o seu espírito. Só quando se aquieta é que você pode ver o que Deus sempre quis te mostrar. Estar em silêncio diante de Deus não é perder tempo, é semear profundidade. É o momento em que você não faz, mas é. Onde não produz, mas recebe. Onde não fala, mas entende. Porque o silêncio não é ausência de comunicação. É sua forma mais profunda. É ali que os desejos mais escondidos da alma podem emergir sem necessidade de palavras. E é ali que Deus responde com paz, antes mesmo de responder com frases. Aprender a estar quieto é tão importante quanto aprender a orar com fé, porque quem sabe permanecer em silêncio também saberá o que pedir com sabedoria. As decisões mais sábias nascem de corações que sabem esperar, porque esperar em silêncio não é passividade, é preparação. É permitir que o Espírito ordene o caos interno antes de dar qualquer passo externo. É como afinar um instrumento antes da canção. Se fizer rápido e mal, desafina. Se fizer com calma e precisão, soa em harmonia. Muitos confundem atividade religiosa com intimidade. Mas não é a mesma coisa fazer coisas para Deus e estar com Deus. O ativismo sem pausa pode acabar te esvaziando, mas uma vida espiritual equilibrada exige contemplação. Momentos em que você não apenas lê, não apenas serve, não apenas declara, mas simplesmente está, na presença dele, sem agenda, sem cronômetro, sem máscara, só você e ele. E sim, sua mente inicialmente vai resistir, vai pular de pensamento em pensamento. Mas isso não significa que você esteja errando. Significa que você precisa treinar sua alma, porque uma mente inquieta também pode ser domada. E com o tempo, o silêncio deixa de ser desconfortável e se torna lar, um refúgio sagrado para onde você sempre poderá voltar. Um espaço onde as vozes externas se calam e a voz interna de Deus se torna clara como a água. Quando você cultiva momentos regulares de silêncio com Deus, não melhora apenas sua oração, melhora sua vida. Suas decisões passam a vir de outro lugar. Você responde com mais sabedoria, ama com mais paciência, compreende com mais compaixão, porque você passa a agir a partir de um espírito alinhado, não de uma emoção descontrolada. E isso transforma tudo. Hoje Deus te diz: você não precisa de mais palavras, precisa de mais espaço. Não me impressionam seus discursos, me comove sua rendição. No silêncio, quero te encontrar. Na quietude, quero te mostrar coisas que você não pode ver em movimento. Então, faça uma pausa. Feche os olhos. Respire. Deixe sua alma diminuir o volume, porque no silêncio, minha voz se ouve mais claramente. E ali, nesse espaço sagrado onde você não faz nada, mas recebe tudo, você vai lembrar quem é. Não o que o mundo diz que você deve ser,
não o que as expectativas alheias tentaram construir, mas aquele que eu desenhei, aquele que eu formei, aquele que eu amo. Ore, humilhe-se, permaneça em silêncio na minha presença e o milagre se tornará realidade. Porque minha voz não apenas guia, minha voz cura, afirma, transforma e no silêncio se torna impossível de ignorar. Número 13. A humildade do serviço. Jesus não apenas orava, ele servia. Não apenas pregava, ele se abaixava. Não apenas falava de amor, ele o demonstrava com uma toalha e uma bacia. Em João 13, ele nos deixa um mandamento que é também um convite. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Essa imagem não é apenas um ato simbólico, é um ensinamento radical. Porque no reino de Deus, as mãos que mais poder têm não são as que se levantam para se exibir, mas as que se dobram para servir. A verdadeira espiritualidade não se mede por quanto você fala de Deus, mas por quanto você se parece com Ele no modo como trata os outros. E a oração sincera sempre desemboca em ação. Quando você ora com humildade, Deus começa a te mostrar o que às vezes você não queria ver, as necessidades de quem está ao seu lado, a fome emocional de um amigo, a dor não dita de sua família, a solidão de alguém em silêncio, e esse discernimento não é para ser guardado, mas para ser transformado em serviço. Orar é abrir o coração. Servir é estender as mãos. E as mãos mais eficazes no serviço são aquelas que primeiro se esvaziaram em oração. Porque quando você ora, suas motivações se purificam, seu ego se dissolve, seu orgulho se submete. E então você pode servir sem buscar aplausos. Pode doar sem esperar nada em troca. Pode fazer o invisível, sabendo que para Deus isso é o mais visível de tudo. Imitar o exemplo de Jesus, lavando os pés dos discípulos, é mais do que humildade, é transformação encarnada, porque ele, sendo Deus, não considerou diminuir-se como perda. Para ele, amar com gestos simples era reinar. E se você diz que anda com Cristo, esse caminho inevitavelmente te levará a se ajoelhar diante de outros, não para adorá-los, mas para levantá-los. O reino não se expande com discursos altivos, mas com atos silenciosos de amor. A grandeza no reino se mede de forma diferente, não pela visibilidade, mas pela disposição de servir onde ninguém quer estar. Onde há sujeira, onde há desordem, onde há necessidade, é ali que se vê quem foi verdadeiramente tocado por Deus. Porque espiritualidade sem serviço é apenas aparência. Mas o serviço constante, sem esperar nada em troca, é prova viva de que você entendeu o coração dele. Servir aqueles que não podem retribuir é o tipo de serviço que mais reflete Cristo. Ele curou muitos que nunca voltaram para agradecer. Alimentou multidões que depois o abandonaram. Lavou os pés de discípulos que mais tarde o negariam. E mesmo assim, ele o fez com amor. Isso é humildade. Isso é graça, isso é serviço com propósito eterno. E atenção, servir sem humildade não é serviço, é autoexaltação disfarçada de espiritualidade. Deus não olha apenas a ação, ele vê a intenção. Ele valoriza mais quem varre o templo com reverência do que quem prega buscando reconhecimento. Porque as tarefas pequenas para os homens são gigantes aos olhos de Deus. Não é o cargo que honra o servo. É o coração com que a tarefa é executada. O serviço é uma forma de oração encarnada. Cada ato de ajuda é um amém vivido. Cada gesto de compaixão é um eco do céu. Toda vez que você se inclina diante de uma necessidade humana, você se eleva em autoridade espiritual, mesmo que ninguém veja. E essa é a paradoxa divina. Quanto mais você se abaixa para servir, mais alto Deus te levanta. Não para te colocar acima dos outros, mas para que você tenha maior influência sobre corações necessitados. Hoje Deus te diz, ore, mas não fique só nisso.
Ore e depois levante-se, humilhe-se na minha presença e depois vá e sirva com esse mesmo espírito. Porque a oração verdadeira transforma, e o fruto dessa transformação não é apenas o que você sente na alma, mas o que você faz com as mãos. E quando suas mãos oram e servem, o céu se abre. Ali o milagre não só se manifesta, ele se multiplica. O mundo não precisa de mais discursos, precisa de mais toalhas nas mãos dos discípulos, e você pode ser um deles, hoje, aqui. Então ore com sinceridade, sim, mas depois levante-se com humildade, porque onde seus joelhos tocaram o céu, suas mãos agora podem tocar vidas. E isso é o que torna real o meu poder. Número 14. Orando em meio à tormenta. A tormenta não é sinal da minha ausência, é muitas vezes o lugar exato onde você mais claramente verá o meu poder. Em Marcos 4:39, quando os discípulos estavam cheios de temor, cercados de vento e ondas, clamaram: "E eu me levantei, falei ao vento, e houve grande bonança." Isso não é apenas uma história do passado, é um princípio eterno. Porque na sua vida também virão tempestades. Mas se você orar em meio a elas com fé, verá que o seu clamor ativa a minha autoridade sobre tudo o que ameaça te afundar. As tempestades nem sempre desaparecem quando você ora, mas sua perspectiva muda. Porque enquanto o pânico faz você falar sobre o problema, a fé te leva a falar comigo. E é aí que o milagre acontece, quando você para de falar para os outros sobre o medo e começa a falar comigo com confiança. Nesse momento, não apenas as circunstâncias mudam, mas o seu espírito também. Porque você descobre que a calma não chega quando o mar se aquieta, mas quando minha presença inunda o seu interior. O maior testemunho de alguém que me conhece não é a ausência de problemas, é a paz em meio ao caos. Essa calma sobrenatural que não vem das condições externas, mas de uma certeza profunda. Deus está comigo e isso basta. Quando você ora com essa fé, sua vida se torna um farol. Enquanto todos correm desesperados, você permanece firme. E essa firmeza fala mais alto do que qualquer pregação, porque mostra que você não confia no que se vê, mas naquele que não muda. E não se esqueça, muitos milagres só nascem em contextos de aparente impossibilidade. Eu não preciso de céus limpos para agir. Na verdade, muitas vezes permito que o céu se escureça para te mostrar que a minha luz é real. Não tema a tempestade. Veja-a como o palco que escolhi para revelar uma faceta do meu poder que você nunca veria na calmaria. Porque o vento que te assusta também é o vento que me obedece. Às vezes, aquilo que você vê como uma ameaça é exatamente o que eu estou usando para amadurecer sua fé. As crises não me pegam de surpresa. São oportunidades de formação, são plataformas de revelação. E cada oração feita do fundo do barco, cada clamor que brota em meio a lágrimas e tremores, chega aos meus ouvidos. E ainda que pareça que eu durmo, estou mais atento do que nunca. Porque estou formando em você um caráter que não se rende, uma fé que não se afoga, uma confiança que caminha sobre as águas. Não subestime suas palavras em meio à tempestade. O que você declara nesse momento pode determinar a direção do seu coração. Se você fala medo, o caos crescerá dentro de você. Mas se você fala fé, a tempestade terá que se alinhar. Lembre-se, o mar não se acalmou quando os discípulos gritaram de pânico. Ele se acalmou quando eu falei com autoridade. Então aproxime-se de mim, não com ansiedade, mas com convicção. Não com desespero, mas com uma oração humilde e confiante. Cada vez que você enfrenta uma tempestade, revela-se o que realmente existe dentro de você. Não para te envergonhar, mas para te transformar. Porque uma fé que nunca foi provada não é uma fé sólida. E você não está sendo exposto para falhar. Está sendo preparado para sustentar coisas maiores. Há missões futuras que exigirão uma fé inabalável. E essa tempestade, a que hoje parece que vai te afundar,
É o treinamento secreto que vai te tornar indestrutível no invisível. Não se preocupe se os outros não entenderem por que você continua confiando quando tudo parece perdido. Essa é a sua fé. Essa é a sua paz. Essa é a sua história escrita com lágrimas, mas selada com poder. Porque quando você ora na tempestade, não está apenas lançando palavras ao vento. Você está ativando a minha mão, está soltando o leme e dizendo: Senhor, toma o controle. E acredite, quando eu assumo o controle, o final sempre é paz. Hoje eu te digo, não olhe para o tamanho das ondas, olhe para mim. Não ouça o rugido do vento, ouça a minha voz. Porque mesmo que tudo se abale, eu não mudo. Ore, humilhe-se, confie. Porque enquanto você ora na tempestade, eu estou te treinando para caminhar sobre ela. E o milagre não está longe, ele está em andamento. Você só precisa manter sua fé, porque sua fé na tempestade trará a minha paz para a sua vida. Número 15. A transformação final, de glória em glória. Nada que nasce do Espírito acontece de forma instantânea. A verdadeira transformação não ocorre com um estalar de dedos, mas através de um processo progressivo, constante, muitas vezes imperceptível aos olhos humanos, mas profundamente eficaz. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, diz a Escritura em 2 de Coríntios 3,18. Esse de glória em glória não é uma frase decorativa, é a chave. Porque cada momento que você passa em oração, cada decisão de humildade, cada ato de rendição, é mais uma camada que cai e mais uma porção da minha glória que se revela em você. Você nem sempre vai perceber no começo. Vai mudar em silêncio, como a semente que brota debaixo da terra, como o rosto de Moisés que resplandecia sem que ele soubesse. Porque assim funciona a minha presença. Transforma de dentro para fora. Você não precisa se esforçar para fingir ser diferente. Precisa apenas se expor repetidamente a mim. Orar não para impressionar, mas para se entregar. Humilhar-se não como punição, mas como acesso. E cada vez que você faz isso, sua alma se torna mais semelhante à minha. A humildade constante é o acelerador do processo. Não falo de uma humildade fingida ou performática. Falo de uma postura do coração que reconhece sua necessidade, que não vem exigir nada de mim, mas sim receber tudo. E quando você mantém esse coração dia após dia, nas vitórias e nas provações, na abundância e na dor, você se torna mais semelhante a mim do que você mesmo consegue perceber. Porque sua transformação não é algo que você produz. É algo que eu realizo enquanto você simplesmente permanece. Permanece em oração. Permanece em obediência. Permanece em fé. E mesmo nos dias em que você não sente nada, quando parece que está estagnado, continue. Porque a mudança é acumulativa. Não se trata de momentos isolados de glória, mas de uma acumulação silenciosa de encontros que um dia se manifestarão com poder. Minha glória não se impõe, ela se revela. E se revela não pela sua perfeição, mas pela sua rendição. Por isso, quanto menos resistência há em você, mais você reflete a minha natureza. Quando você para de lutar para controlar e começa a confiar no processo, eu pego o pincel e começo a pintar minha imagem em sua alma, cor por cor, camada por camada, até que o seu caráter não grite mais suas feridas antigas, mas proclame minha fidelidade. E é aí que ocorre o maior milagre. Quando você deixa de vir a mim apenas para pedir coisas e passa a me buscar porque deseja ser como eu. Quando sua oração deixa de ser faça algo por mim e passa a ser faça algo em mim. Então a transformação deixa de ser emocional e se torna espiritual. Deixa de ser temporária e se torna eterna. O que você vê hoje em si mesmo, o progresso, a maturidade, a sabedoria que está desenvolvendo, não é coincidência. É o fruto silencioso de uma vida de oração que não parou.
É a recompensa de cada momento em que você se humilhou na minha presença, mesmo quando tudo dentro de você queria desistir. Cada batalha interna vencida ao escolher o perdão. Cada pensamento que você capturou para submetê-lo a Cristo. Cada decisão de obedecer quando ninguém via. Tudo isso fez parte da transformação. E nada disso foi em vão. Hoje, quero que você entenda algo profundo. A transformação mais poderosa não ocorre quando você tenta mudar com suas próprias forças, mas quando decide se render ao meu processo com confiança, quando se expõe à minha presença com sinceridade, com constância, com o coração aberto. É ali que eu trabalho, é ali que eu limpo, é ali que eu moldo, é ali que eu revelo minha glória em você. Então continue orando, continue se humilhando, não porque precisa provar algo, mas porque é justamente nesse lugar de rendição que acontece o glorioso, porque cada vez que você ora, você se parece mais comigo. Cada vez que se humilha, você cresce no invisível. Cada vez que me entrega suas batalhas internas, eu as transformo em testemunhos eternos. E no final, quando você vir o que eu fiz em você, não se surpreenderá tanto com os milagres externos. Ficará mais maravilhado com o quanto o seu interior mudou. E entenderá que a glória que eu estava revelando não era apenas a que vinha do céu, mas a que estava sendo formada dentro de você. Porque sua transformação é a minha glória revelada. Nada do que você ouviu hoje é uma teoria distante. É o convite urgente de um pai que sabe quantas noites você passou sem dormir e quantas vezes pensou em desistir. Quando você escolhe orar com persistência, se humilhar com coragem e crer mesmo sem garantias visíveis, o céu se inclina e a terra cede. Não tema os processos que ainda não entende. Eles são a plataforma onde Deus exibirá sua glória através da sua história. Agora levante o olhar. A mesma mão que te molda é a que te levanta. Mantenha seu coração aceso no secreto. Sirva com amor onde ninguém aplaude e confie que o milagre já está em andamento, mesmo que você ainda não o veja. Ele já está escrevendo o próximo capítulo da sua vida. Saia daqui decidido a viver o que você orou. Cada passo de fé é uma semente que termina por derrubar montanhas. E quando chegar a próxima tempestade, lembre-se, quem se ajoelha diante de Deus consegue permanecer firme diante de qualquer tempestade. Ore, humilhe-se e veja como o sobrenatural se torna a sua nova normalidade.